Pessoal, agora vem o nosso patrocinador Intel, Roberto Correia, sempre participando com a gente. É uma honra tê-lo novamente. Então vai mostrar um pouco para vocês sobre a transformação de IA. Roberto, sempre bom te ver. Cara. Obrigado. Sempre um prazer. Obrigado. Tem laser? Não. Tem? Esse não. Esse. Só que é só na tela. Aqui, Ok. Garoto. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né? Sempre um prazer estar com a Red Hat, estar nesse evento, estar nos eventos da Red Hat. Acho que esse ano já é o terceiro que a gente faz juntos. E obrigado pela presença de todos, porque a gente gosta de ver a casa cheia sempre. Né? A gente sempre fala com o pessoal da organização do evento. É bacana quando a gente vê que o público se interessou pelo tema. Então, para quem não me conhece, me apresentando, sou Roberto Correia, sou um dos especialistas da Intel Brasil em Data Center e trabalho focado na indústria de telecomunicações, mas uma coisa puxa a outra. Né? Então, conforme vocês podem imaginar, telecomunicações demanda muito de todas as nossas tecnologias em data center. Então, novamente, obrigado pelo convite, obrigado pela presença. A gente vai falar um pouquinho, né, nosso tempo sempre um pouquinho curto, mas a ideia é mostrar para vocês algumas coisas que demonstram como a Intel e a Red Hat têm colaborado para ajudar vocês, clientes, desenvolvedores, prestadores de serviço, service providers, a tirar máximo proveito do melhor das tecnologias conjuntas das duas empresas e acelerar seus projetos de inteligência artificial. Tá? Então, óbvio, isso aqui também se aplica a outras implementações, como o projeto do Três Corações, que acabou de ser demonstrado. Acho que ajuda a gente, inclusive, quem não está tão no dia a dia, a entender um pouco da complexidade, de quanta coisa a gente tem para integrar, quanta decisão a gente tem que tomar, de quais componentes utilizar, que configuração otimizar e etc. Esse slide é o nosso disclaimer, né, porque a gente vai falar um pouquinho de desempenho, então, avisando, sem laser eu não consigo destacar, mas lá em cima eu sempre gosto de salientar. A Intel tem aquele site intel.com/performance index, onde a gente detalha todas as configurações de todos os, a gente chama de claims, né, todas as alegações de desempenho, ganho de desempenho que a gente publica. Então, quem tiver dúvidas sobre todos os componentes de software do que eu vou mostrar aí sobre desempenho mais à frente, podem ir até aquele site e encontrar o detalhamento da configuração. Mas a gente começa a nossa conversa falando um pouco sobre o momento, né, com AI, todo mundo falando muito de AI, etc. A gente reuniu aqui nesse slide dados de quatro estudos de mercado, de várias fontes, em que a gente reúne aí um pouco do interesse e um pouco das frustrações com os projetos de AI nos últimos tempos. Então, vocês veem lá, 79% dos estrategistas de tecnologia das grandes corporações entrevistadas dizem que a AI é crítica para o sucesso dessas empresas em 2024. E o crescimento lá projetado, agregado, né, entre 2023 e 2030, dos projetos de AI é da ordem de 37% na média, né, entre esses anos, 23 a 30. Então, assim, crescimento muito expressivo, muito forte, a demanda para todos nós, né, desenvolvedores, time de TI, time até de decisores de negócios que decidem por empregar ou não AI em suas demandas, etc. E para quem fornece soluções, vem crescendo, vem aí muito intensa nos últimos 2 anos, e a projeção é que isso continue muito intenso até 2030. O AI está sobrecarregado, né, com relação ao seu potencial, então a expectativa é muito alta. Vocês veem ali, 10% das organizações entrevistadas lançaram soluções de AI, colocaram soluções de AI em produção no ano passado. Então, assim, 10%, quando a gente fala de um total de 100%, pode não parecer muito, mas 10% das empresas iniciando projetos, colocando em produção projetos de AI em um mesmo ano, é muita coisa. Acho que muitos aqui somos testemunhas, né, de que isso é um trabalho muito intenso no mercado corporativo. E 80% das empresas entrevistadas dizem que vão estar usando Generative AI até 2026, né, um pouquinho mais aí de 2 anos. Mas o que chama a atenção, o que é um ponto de atenção importante, é justamente a última linha aqui. Né? Então,
entre 70% e 80% dos projetos de AI nunca chegam a entrar em produção. Então, existe todo um tempo investido em pesquisar o que fazer para atender uma demanda de negócio, certamente, pesquisar como fazer, prototipar, para, no final das contas, a gente jogar fora entre 70% e 80% desses projetos. E na pesquisa que tem esse detalhamento, que é a terceira ali nas linhas, quem tiver interesse de ver no detalhe, que é a do Converge.io, eles ainda colocam que, em média, o tempo utilizado para chegar nesse estágio de decidir se vai entrar em produção ou não é de 147 dias, ou seja, quase meio ano, investido em um projeto com uma equipe multidisciplinar e etc., uma equipe que hoje é um recurso escasso, que são os especialistas em analytics, desenvolvimento, AI, etc., para a gente acabar descartando esses projetos. E, nesse mesmo estudo, os entrevistados contam que, em 46% dos casos, infraestrutura é o motivo ou é o principal desafio para colocar em produção os projetos que executam, por exemplo, LLM. Então, eu coloco esse slide como nosso primeiro ponto aqui, como nosso ponto de partida, porque eu acho que é justamente para endereçar essas principais preocupações que Intel e a Red Hat conseguem contribuir bastante com o que a gente vem desenvolvendo ao longo aí dos últimos muitos anos, com um destaque mais forte de uns 5 anos para cá, quando a AI começou a ficar um pouco mais mainstream, saiu ali daquele mundo mais acadêmico, muito de nicho, e começou a virar algo mais acessível para várias verticais, vários ramos de empresa, vários portes de empresa até. Então, o que nós fazemos em conjunto? O Red Hat OpenShift AI, para quem não conhece, ele somado com as ferramentas de software de Enterprise AI da Intel, a gente consegue oferecer referências de configuração, referências de módulos de software já otimizados, boa parte dos drivers e outros recursos que estão embutidos dentro do OpenShift AI já estão compatibilizados com o melhor do hardware da Intel, com o melhor das últimas gerações do Xeon, para ajudar os clientes justamente a reduzir, os clientes e os desenvolvedores, nem sempre quem desenvolve é o próprio cliente, ajudar a reduzir complexidade, ajudar a encurtar esse tempo que eu acabei de descrever, de 147 dias, 6 meses, 4 meses, 5 meses, de esforço e pesquisa até chegar em um ponto de fazer um teste com a aplicação. E, com isso, vocês conseguem chegar numa conclusão mais rápida, o chamado time to value, é uma conclusão mais rápida de em quanto tempo eu vou ter retorno desse investimento que eu estou fazendo em pesquisa, desenvolvimento, experimentação e etc. Então, o objetivo é combinar esses recursos de uma maneira que ajude vocês, ajude as equipes de desenvolvimento, criação de plataformas, a encurtar ou acelerar, encurtar o prazo ou acelerar o tempo até chegar nesse estágio de tomar a decisão de se a solução é viável, faz sentido ou não para a sua necessidade. Eu não vou falar sobre tudo que está aqui na tela, então, mas eu trago esse slide aqui para dar alguns exemplos de alguns desses módulos de software que a gente chama de Enterprise AI Tools da Intel. Alguns são talvez mais famosos, têm mais destaque, como o OpenVINO, que está lá no canto direito da tela. O OpenVINO é um framework nosso que nasceu para visão computacional em 2018, para acelerar a inferência, principalmente de visão computacional, com modelos pré-treinados. Hoje ele já engloba também funções de Generative AI, inclusive com processamento de áudio. Então, deixou de ser uma coisa só de visão computacional, uma plataforma que tem ganho muita adesão. E do lado de cá, para falar só de 2, talvez eu fale de 3, o Intel Distribution of Modin. Modin é um componente que você pode usar junto com o seu Pandas para processar os data frames, ingestão de dados, etc., nas suas plataformas de analytics. A distribuição da Intel do Modin, quando você está utilizando, por exemplo, Intel Xeon SP de 4ª geração ou 5ª geração, processadores de 2023 para cá, a gente tem papers publicados em que a gente mostra que
usando essa distribuição, a gente ativa recursos que são nativos desses processadores mais novos. Com isso, você tem um ganho no throughput, processamento dessas soluções, de até 3 vezes o throughput que você teria na mesma plataforma, só que sem esse componente de software. Então, obviamente, fazer isso 3 vezes mais rápido encurta prazo, encurta tempo de resposta e também reduz o investimento que você vai precisar fazer na sua infraestrutura, na sua plataforma, para viabilizar uma solução em larga escala, né? Então, se você faz 3 vezes o desempenho que você faria, talvez, em alguns sizes, você pudesse enxugar para 1/3 do que seria o sizing original da plataforma, simplesmente adicionando um componente de software que ativa esses recursos nativos do Xeon. Um outro paper público que a gente tem também, que é muito interessante, é as nossas otimizações para o XGBoost, né, trabalhando em Machine Learning, que tem ganhos aí na escala de 17, 18 vezes mais throughput. Então, cara, são coisas muito interessantes, componentes que têm muito valor, né, do nosso ponto de vista, quando a gente combina com o Red Hat OpenShift AI para ajudar vocês a fazerem mais com menos investimento, ou entregar o resultado em menos tempo, em alguns casos. E quando a gente olha, né, a gente fala, né, foi o nome que eu dei aí para a apresentação, a gente falando do ecossistema conjunto das duas empresas. Quando a gente olha para o ecossistema conjunto, a gente entende que a combinação do Red Hat OpenShift AI com as tecnologias da Intel, tanto os processadores Xeon quanto esses componentes de software, viabiliza para os desenvolvedores, para os clientes finais, para os parceiros, o ecossistema mais amplo e com mais possibilidades de escolha, de poder de escolha, que o cliente tem hoje no mercado para implementar projetos de inteligência artificial, machine learning, analytics, etc. Não vou falar sobre todos os componentes que a gente tem aqui, né, mas a gente tem processadores com aceleração de inteligência artificial, desde o porte de laptops, desktops, até nossos aceleradores dedicados de Generative AI, como o Gaudi 2, Gaudi 3 já estão aí disponíveis no mercado. E isso, combinado com as plataformas da Red Hat, combinado com as plataformas, os componentes de software da Intel, e mais os frameworks e outras ferramentas de mercado, comerciais ou não, como vocês podem ver ali, oferecem para vocês uma flexibilidade muito grande e com configurações validadas, né, para começar ou para avançar com seus projetos de AI. Aqui é um dos exemplos, né, que eu havia comentado quando a gente fala de desempenho. Então, assim, para quem não acompanhou tanto no detalhe, a gente está comparando aqui. O azul escuro é o Xeon SP de 4ª geração, que a gente lançou no comecinho de 2023. O azul claro é o Xeon SP de 5ª geração, que a gente lançou na virada de 23 para 24. Então, aqui a gente está rodando uma solução de Natural Language Processing, né? Processamento de linguagem natural. Quem não está tão acostumado, a gente usa isso o tempo todo para entendimento de texto ou de áudio. Rodando lá com TensorFlow 2 e BERT, né? O modelo BERT Large, em Red Hat OpenShift 4.13. E aí, com os componentes ativados de software, comparando geração com geração, vocês veem aí que na precisão de Integer 8, a gente tem 30% de ganho em throughput de processamento desse input de NLP que a gente tem. Precisão bfloat 1637 e floating point 3249, quer dizer, é quase 50% mais de capacidade. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um contact center que está atendendo chamadas, entendendo lá o que o usuário está falando num áudio ou está digitando num texto de autoatendimento, a gente tem quase 50% de ganho entre gerações. E é importante ressaltar, né, eu tomei a decisão de não colocar aqui para não confundir, mas é importante ressaltar que a 4ª geração, que é o que está azul escuro lá como referência, a gente chama de baseline, o ponto de partida, ele já entregava, em termos de processamento de NLP, em alguns casos, mais de 12 vezes mais throughput do que a geração anterior, a geração imediatamente anterior, que era o Xeon SP de 3ª geração. E isso graças também
a uma tecnologia que a gente inseriu, lançou justamente na 4ª geração, que é o AMX. É um acelerador de alguns recursos de inteligência artificial nativo dentro do chip do Xeon. Então, a gente inseriu isso no 4ª geração, que está lá em azul escuro, que já trouxe um ganho de até 12 vezes, talvez um pouquinho mais, comparado com a 3ª. E agora que a gente está evoluindo esse recurso, da 4ª para a 5ª geração, a gente, em alguns cenários, consegue entregar para a NLP esse ganho de quase 50% de desempenho, em conjunto com a plataforma da Red Hat. Vocês vão ter acesso ao PDF, tá? A versão PDF dessa apresentação. Eu sempre deixo no rodapé o link para o detalhamento todo, o paper ou a publicação, que tem mais detalhes, caso vocês tenham interesse. E aí, voltando, né, no ponto aí do melhorar o time to value, encurtar esse tempo de experimentação até ter certeza de que a solução te atende bem, aí a gente fala um pouco do Validated Patterns. Não sei quem na plateia aqui está acostumado com Validated Patterns. É um site em que a gente publica, em que são publicados configurações validadas que extraem o melhor dessas configurações que a gente está comentando. E aí, para falar um pouco, né, dos aceleradores que a gente lançou justamente na 4ª geração do Xeon e que permanecem na 5ª, na 6ª, a gente tem aí, né, o AMX, que é esse acelerador de inteligência artificial, QAT, que acelera a criptografia e compressão, decompressão de dados, Software Guard Extensions, que é um mecanismo de proteção, né, ajuda ali na chamada computação confidencial, e o TDX, que é outra tecnologia de segurança. Por que eu coloquei aí? Porque são recursos que, à primeira vista, às vezes assustam um pouco na maneira de implementar, de testar. A gente olha e fala, cara, muito legal, mas como que eu testo isso? Aí você vai lá e busca a referência, você tem que instalar uma série de componentes até chegar num ponto de realmente usufruir desses recursos. No Validated Patterns já tem lá configurações de referência que extraem o melhor desses recursos. Deixo os links aí. Para quem não está familiarizado, trouxe um print aqui dessa semana de como que está lá o Validated Patterns com alguns exemplos, mas só para ilustrar e reforçar a URL. E aqui, só para reforçar, né, pessoal, um pouquinho sobre a plataforma do OpenShift AI, né, a gente entende que é uma plataforma fundamental para acelerar o desenvolvimento dessas soluções de AI no contexto que a gente está hoje, principalmente quando a gente tem a expectativa de trabalhar com plataformas abertas. A gente sabe que tem a opção de plataformas fechadas no mercado, que também atendem muitas necessidades, mas, como a gente falou lá atrás, né, infraestrutura, investimento, muitas vezes é um gargalo, né? Às vezes a gente acha que é um problema muito regional, Brasil, etc., mas não. Grandes empresas americanas também estão reclamando que o investimento em infraestrutura, ou o tempo até ter essa infraestrutura, é um gargalo. Então, com o OpenShift AI, a gente entende que o desenvolvedor está ali com uma ferramenta muito poderosa para ajudá-lo a ganhar tempo, a extrair o melhor do hardware que ele tem, seja de qual for o fabricante que ele estiver utilizando, e acelerar, enfim, né, o desenvolvimento e até a distribuição das suas soluções de AI, seu software de AI, quando ele combina isso com o restante do portfólio que eu mencionei aqui. Então, é isso. Deixo aí alguns links para vocês como referência, né? Vocês veem aí, tem o Intel Tiber. Esse Tiber é uma ferramenta nossa derivada lá do Converge.io, que, inclusive, ajuda vocês nessa etapa de, depois de prototipado, depois de definida a solução, você reempacotar seus containers e facilitar a distribuição e a gestão do versionamento desses containers, especialmente quando a gente estiver rodando em cima de OpenShift, mas se aplica a qualquer plataforma de containers. Então, veja aí que estou em cima do tempo. Muito obrigado, pessoal. Não sei se tem espaço para perguntas ou não. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. Se não for aqui no palco, vou estar aí pelo evento até à tarde. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Roberto. Obrigado, excelente.